Olá, estudante da educação de jovens e adultos. Neste vídeo nós vamos falar sobre tempo histórico, mudanças e rupturas, né? Vamos entender aí como que esse tempo se relaciona com a história, né? A gente já percebeu que o tempo, parece que tem horas que esse tempo passa mais rápido, tem horas que esse tempo, demora a passar, a nossa relação com esse tempo. Nós temos na história o tempo cronológico, que é aquele tempo de datas, né? Então, quando a gente lembra, por exemplo, que a independência do Brasil foi no ano de 1822, dia 7 de setembro. O tempo cronológico, a gente tem aí as mudanças e permanências nesse processo histórico. Então, quando a gente, por exemplo, nesse tempo histórico, a gente analisa as brincadeiras, uma brincadeira de criança no início do século, em meados do século XX. Como que essas crianças brincavam? Qual a relação que essas crianças tinham com a brincadeira, a forma com que elas brincavam? Então eu pego esse exemplo das crianças brincando em meados do século XX e eu analiso as crianças brincando nos dias de hoje para indicar as possíveis mudanças e permanências, Então aqui outra foto, crianças brincando aí no século XIX, talvez uma imagem difícil da gente imaginar hoje, as crianças brincando, dessa forma no século XIX, até parece que era um dia de frio e essas crianças ali brincando na água, nessa água aí no meio da rua, mas brincavam, estavam se divertindo ali. E hoje em dia, como que essas brincadeiras infantis acontecem, Então, olha assim, hoje a gente sabe, por exemplo, que as crianças acabam tendo acesso às tecnologias, celulares, tablets, mas elas continuam, por exemplo, se agrupando, A sociabilidade das crianças é uma permanência. Talvez aí em tempos passados as crianças brincavam mais fora de casa, corriam, saltavam, e hoje, devido a uma série de transformações históricas, as brincadeiras acontecem mais dentro de casa, mas ainda a gente tem essa socialidade, essa sociabilidade das crianças no tempo de hoje. Olha aqui uma escola, uma sala de aula no início do século XX. Se nós formos pensar a escola lá nos anos de 1920, 1930, como que era a organização dessa sala de aula, como que eram os uniformes desses alunos, como que era a questão da disciplina desses alunos em sala de aula. E se a gente for pensar na escola nos dias de hoje, quais são as mudanças e quais são as permanências? Porque é isso que o tempo histórico está preocupado, em analisar um fato histórico, uma escola lá no início do século XX e a escola para os dias de hoje, para que a gente possa pensar nas mudanças e permanências. Então eu trago aqui uma foto da escola nos dias de hoje. Então o que mudou nessa escola? Nós tínhamos, por exemplo, até o início do século XX, escolas destinadas somente a meninos, escolas destinadas somente a meninas. Nós tínhamos disciplinas que eram cursadas somente por homens, disciplinas que eram cursadas somente por mulheres, Então nós tínhamos essa diferença, a questão da disciplina também. Nós tínhamos castigos físicos dentro da escola, Nós tínhamos um uniforme escolar mais formal para dentro das escolas. Quando a gente analisa hoje uma sala de aula, quais as mudanças e permanências? Então a gente não tem, talvez, aquela divisão de gênero, Meninos numa escola, meninas na outra. A gente vai ter sim a questão da disciplina e nós temos essas mudanças, Muito antigamente nós não tínhamos aí homens dentro de sala de aula, Na educação infantil, era somente professoras do sexo feminino que trabalhavam com a educação infantil. Então quando a gente analisa essa questão da escola, da educação no Brasil aí, desde quando, 100, 150 anos, a gente percebe essas mudanças e permanências. Então, ao longo do tempo, as instituições, os nossos hábitos, os nossos costumes, a moda, ela muda ao longo do tempo, Isso são as mudanças e permanências do processo histórico. A escola de ontem, as brincadeiras de criança, a forma que as pessoas se comportam, a moda, elas já não são mais as mesmas. Não é a mesma no dia de hoje, daqui a alguns anos também vai haver essas transformações, mas é importante ressaltar que vai haver as permanências. E vale lembrar que essas mudanças e permanências, elas nem sempre acontecem da mesma forma em toda a sociedade. Nesse vídeo, nós falamos sobre tempo histórico, rupturas e permanências. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!